Tem uma prima de segundo grau que é gay. A mãe não compreende o porquê. E na igreja dão a ela uns versículos que dizem isso. Que ela irá para o inferno, porque Deus falou e está na Bíblia. Ou ela acredita em toda a Bíblia, ou joga fora e vai para o inferno também. Procurei e está mesmo nas Escrituras. Tem um monte de coisa também lá que eles não selecionaram, né? Isso mesmo. Lê ali, Levítico inteiro, vê se alguém suporta. Olha, pela Bíblia a gente tem que mandar Abraão embora. Tem, né, Caio? Tem, porque a Escritura diz ali para um homem nunca deitar com uma irmã dele. Nem meia irmã. E Abraão comia Sara todo dia. Que era filho do pai dele com outra mulher. Mandou ver. Filho da promessa nasceu dessa relação incestuosa, Isaac. Jesus, descendente de Isaac, nasceu dessa quebra da lei. Se essa lei fosse um absoluto, ela tinha que ser retroativa. Com certeza, é mesmo. Abraão tinha que ser limado. Tirado da história. Da história, não dava, não serviu. Sabe? Foi só um bagaço que Deus é misericordioso, usou para chegar até aqui, mas depois dessa lei para frente não serve mais, não dá. O que mais? E nenhum Espírito Santo poderia ter levado Filipe a encontrar com o eunuco. Não, com o eunuco também, de jeito nenhum, nem nada. Nada. O que você vai fazer com... Que amor é esse por Deus que faz Abraão levar o seu filho Isaac para imolá-lo num altar? Se a Escritura chega e diz que eu não devo cortar nem um pedaço de pele minha, nem de coisa alguma, nem nada que deva fazer em mim como oferenda a Deus, e muito menos com aqueles a quem eu amo, e ele oferece o filho. O livro de Levítico manda para uma fogueira. Tinha que ser apedrejado esse cara em Israel. A gente pode ir, ninguém sobrevive, meu amigo. Sabe quem sobrevive? Daniel. Daniel sobrevive à lei de Moisés por fora. Por fora, né, Caio? Porque por dentro ele não sobrevive. Só Deus sabe as lascívias dele, as lutas dele. E o potencial enorme de Daniel ter sido homoafetivo. De ter sido homoafetivo sem sexualidade prática. Porque traços ele carrega. E condições, né, também. E condições, inclusive por ter sido feito eunuco, capado. Ele foi feito eunuco? Toda aquela geração foi. Não deixou nenhum inteiro, não? Não. Você vê que nenhum deles casou, nenhum deles teve filho, nenhum deles tem prole. Qual é a prole deles? Daqueles heróis do livro de Daniel? Nenhum. Filho de Daniel, você já ouviu falar em algum? Não tem. Então, não escapa ninguém, meu amigo. Mas foi para isso que Jesus veio, mas eles não entenderam até agora. Então não dá para ser seletivo. Dizer quais são os que ficaram, quais os que não ficaram. Não dá para dizer que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E dá para dizer o seguinte, depois disso: tudo que Jesus afirmar no trato humano é. Tudo que Jesus não afirmar no trato humano não é. Todo modo de Jesus tratar o ser humano é como eu devo tratar. Todo modo dele não tratar é como eu não devo tratar. Essa é a lei. A lei agora é o trato. A lei agora é o amor prático. A lei agora é eu dou e acolho. Eu recebo ou não recebo. A lei não é em pedra. A lei agora é consciência na direção do meu irmão. Mas isso eles não querem. Eles querem ficar agarrados numa necrofilia, num caso homossexual com Moisés. Homossexual e necrófilo com Moisés. Com defunto mosaico. Mas não querem o evangelho de Jesus de jeito nenhum. Eles abominam, são de dura cerviz, como disse Estevão. Aquela mensagem de Estevão ali, Atos 6 e 7, era para ser pregada todo dia para os cristãos, todos de novo, com os nomes adequados à história. E à época. E à época, porque é a mesma coisa, povo de dura cerviz. Sempre endurecestes a cerviz. Sempre. E nesta geração de novo. E aí? Ela termina, ela fala assim: não sou evangélica, muito difícil, estou triste com tudo isso.
E até eu fiquei abalada quando li na Bíblia. O que eu faço, Caio? Primeiro, ela tem que saber que o que tem um monte de coisas lá na Bíblia que já morreram. Que são tão úteis quanto as do Alcorão. que tem tanta validade para mim quanto as do Alcorão. Você acredita na Bíblia? Depende. Eu acredito em Jesus. Jesus, a história dele está no livro Bíblia, pela 1000ª vez, mas eu sou de Jesus. Em Jesus, tudo. O que não é Jesus vai ter que ser parecido com ele para ficar. Se não for, roda. Simples assim. Já foi removido antes de você, né? Quem não fizer assim é herege. Mas eles não querem. O herege sou eu. Obrigado. Na fidelidade a Jesus morrerei como o mais abençoado de todos os hereges. E você, minha amiga, não se preocupe com esse negócio de ser crente ou não ser crente. Você está aqui por alguma razão, existe alguma crença, algum desejo de fé, alguma vontade de amor, algum carinho relacional. Isso basta. Tá bom? Pega esse fiapo gostoso que é mais grosso diante de Deus do que uma corda de amarrar navio, porque qualquer fiapo de amor vincula você a Deus, e as crenças doutrinárias explicitadas sem amor não vinculam você nem a Deus nem ao próximo, e até dissolvem quem você poderia ser, de modo que pega esse fiapinho que você nem considera, segure nele e me dê uma chance. Em nome de Jesus eu lhe peço. Você poderia vir aqui esse mês todo dia assistir ao vivo, de 9, de 10 a 1 da tarde. Depois tem as reprises dos outros canais, tem o meu site. Você pode. Vá ouvindo, vá ouvindo. E aí sim, pegue o Novo Testamento, leia, de Mateus para frente. Leia, leia, leia. Quando o Evangelho, as narrativas sobre Jesus estiverem bem fundadas e fincadas em você, pode ler a Bíblia inteira. Mas não leia antes, não. Não leia antes, não. Na realidade, quem quisesse facilitar a vida do povo não daria mais Bíblia para ninguém. A Bíblia tem que ser dada inteira depois. Quem quisesse ajudar as pessoas a não ficarem com a cabeça com uns loucos, querendo fazer uma conciliação do inconciliável de capa a capa na Bíblia, que é impossível, quem consegue é só o diabo. Quem quisesse fazer uma ajuda dava o Novo Testamento. Que é como eu praticamente faço. Faz muito tempo que eu não dou uma Bíblia para ninguém. Novo Testamento eu dou. Depois que lê, eu digo agora pode ler a história anterior, que você vai, por Jesus, entender o que vem antes. E aí tudo vai ficar simples e claro. Porque se não for assim, o que se institui é uma mentalidade de esquizofrenia de crente, que é o que a gente vê em todo lugar. Foi aquilo do que meu pai foi salvo pela minha mãe. Quando quis ler a Bíblia, nunca tinha lido, e era agnóstico, e a minha mãe muito sabiamente disse: não, meu filho, esse é um livro diferente, ninguém entende esse livro começando a ler do início. Lê aqui, do fim para lá, de Mateus para o fim. Depois que você tiver lido de Mateus para o fim, pode pegar lá do início, que aí você vai entender tudo. Porque minha mãe, pela sabedoria do Espírito, ficou com uma convicção: papai era um homem tão humano, que quando ele chegasse em Levíticos, ele ia ainda mais formado em direito, com sofisticações legais, ele ia chegar em Levítico e dizer: se os crentes ainda continuam a achar que isso aqui está em vigência, eu rasgo e vou embora agora. Ela sabia que ele tinha cabeça demais para passar por aquilo ali e não conseguir. Se ele tentasse atravessar Levítico sem Jesus, ele não passava. Aí foi porque Jesus entrou nele que Levítico ficou compreendido. Mas como Jesus não tem a primazia no meio cristão, quem tem a primazia no meio cristão é a igreja, em segundo lugar na hierarquia é a Bíblia, e em terceiro lugar são os líderes da igreja local. Essa é a tríade de importância, são as divindades horizontais do cristianismo. Jesus a gente usa para atrair o pessoal, porque é o nome mais poderoso para atrair. Neon. É o neon. Depois que a moçada entra Neon. e é com a gente, aí daqui para frente a gente faz barba, cabelo e bigode. Essa é a estratégia da mentira.
Mas, minha filha, não se decepcione com homens. Olhe para Jesus e vamos andar juntos no Evangelho. Por favor, querida.